Meu nome é Vanessa e o tema que vamos falar é sobre a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É, Na definição, a doença obstrutiva crônica, ela é definida como uma doença respiratória prevenível e tratável, caracterizada por obstrução crônica ao fluxo aéreo que não é totalmente reversível. Essa obstrução é progressiva e está relacionada à resposta inflamatória anormal dos pulmões, à inalação de partículas e gases tóxicos, sobretudo a fumaça de cigarro, né? Essa doença, ela também é um grupo de doenças pulmonares que bloqueiam o fluxo de ar e dificultam a respiração. E o efizema e a bronquite crônica são as doenças mais comuns que compõem a DPOC. As lesões causadas pela DPOC são irreversíveis. Na etiologia, a DPOC resulta de uma complexa interação entre fatores de risco hospedeiro e ambientais. Nos fatores de risco do hospedeiro tem o genético, que é a deficiência de alfa-1-antitripsina, a hiperresponsividade brônquica, o crescimento pulmonar reduzido, a desnutrição e a prematuridade. Nos fatores de risco ambientais, temos o tabagismo, a poeira ocupacional, as infecções respiratórias graves na infância e os irritantes químicos e a poluição do ar intra e extradomiciliar. Na epidemiologia, a DPOC é uma das principais causas mundiais de morbilidade e mortalidade e resulta num peso econômico e social simultaneamente substancial e progressivo. Os dados de prevalência e morbilidade subestimam a relevância da TPOC, dado que a doença não é habitualmente diagnosticada, até que surja um quadro clínico aparente e moderadamente avançado, né? E também tem a prevalência entre adultos maiores de 40 anos. No Brasil, acomete 16% da população. A prevalência em homens é de 15,7% e em mulheres são de 9,93%. E a taxa de mortalidade entre homens é maior que entre mulheres. Na fisiopatologia, na figura 2, a fisiopatologia na DPOC é baseada basicamente na bronquite crônica, que é a inflamação e, consequentemente, as vias aéreas, a hipersecreção do muco, a fibrose subepitelial, a hipertrofia de músculo liso, a neovascularização e o enfisema, que é a destruição de septos alveolares e a coalescência de espaços aéreos. E na figura 2, a gente tem uma inflamação na DPOC e uma limitação ao fluxo aéreo consequente. Isso provém de doenças pequenas vias aéreas. Então, a formação das vias aéreas nesse remodelamento é através da bronquite e a destruição de parênquima, que vai chispando ali, né, a parte do enfisema pulmonar. Quando a gente tem
a perda das paredes alveolares e a diminuição do recuo elástico no estreitamento das vias aéreas. Dessa forma, a gente tem que pensar que o estreitamento das vias aéreas, que dificultam a via expiratória, causando uma hiperinsuflação pulmonar, porque o ar consegue entrar e, devido ao seu aumento da resistência das vias aéreas, através do estreitamento delas que se dá na consequência, né, a hiperinsuflação. Isso leva a uma disfunção diafragmática. Então, a hipersuflação faz com que o tórax fique sempre aberto, né? Sempre aumentado no ângulo antero-posterior e fazendo com que o diafragma tenha uma disfunção. Na disfunção diafragmática, então, falando um pouquinho sobre isso, disfunções diafragmáticas na DPOC, a gente tem que pensar que a caixa torácica já está aberta, nós temos muito ar lá dentro, né? A hiperinsuflação é isso, você manter o tórax hiperinsuflado, cheio, e, consequentemente, o diafragma fica mais retificado, né? E isso faz com que a nossa zona de oposição, que permite que a gente tenha uma amplitude de maior incursão diafragmática, seja diminuída, e então o diafragma não consegue fazer sua incursão adequada e com grande mobilidade. Isso faz com que as pessoas tenham uma piora do quadro respiratório. Então, a retificação é uma desvantagem mecânica pela alteração na relação comprimento-tensão desse diafragma. Então, a gente, como consequência da queda da efetividade mecânica diafragmática, a gente vai ter uma menor força muscular, uma fadiga, queda da reserva ventilatória. Então, você não tem como ir crescendo o volume de reserva expiratório e o volume de reserva inspiratório, porque o pulmão está sempre cheio no momento compensatório da ação dos músculos da caixa torácica e acessórios da respiração, que tudo se dispõe, enfim, pela dispneia. Diagnóstico clínico. Para considerar o diagnóstico, deve ser considerado, temos a dispneia, a história de exposição, a produção de secreção e a tosse crônica, como indicadores chaves. Assim, depois da identificação dos sintomas, vamos para o teste da espirometria, pré e pós-broncodilatador. E também tem outros exames que fazemos, que são a radiografia do tórax, a oximetria, a gasometria e o hemograma, para que termos um diagnóstico clínico, um diagnóstico preciso. O diagnóstico deve ser comprovado por espirometria, e que para isso acontecer, temos que realizar a espirometria e fazer a quantificação da capacidade vital forçada e o volume expiratório forçado em 1 segundo. Os critérios espirométricos para a gravidade da DPOC. Temos aqui a DPOC leve, que nesse estágio o paciente pode não estar consciente,
que sua função pulmonar está normal, e o moderado, onde os sintomas progridem nesse estágio, com falta de ar, tipicamente aparecendo aos esforços. O grave é a falta de ar, tipicamente piora nesse estágio e frequentemente limita as atividades diárias do paciente. E o muito grave nesse estágio, a qualidade de vida está apreciavelmente alterada e as exacerbações podem levar a risco de vida, né? Outros testes que podem ser considerados para a avaliação da DPOC, que são o teste de reversibilidade com broncodilatador, que pode ser realizado, né, na primeira visita, se o diagnóstico não for ainda feito. E é melhor planejar antes do teste pré e pós broncodilatador, que requer um mínimo de 20 minutos. E a triagem para deficiência de alfa-1 antitripsina, a triagem inicial para deficiência de alfa-1 antitripsina realizada com a dosagem total do nível dessa proteína, né? Vale notar que a alfa-1 antitripsina circulante aumenta como fase de resposta aguda, portanto, se dosada em pacientes agudamente inflamados, pode estar falsamente elevada ou normal. E dentre alguns candidatos para a realização da dosagem, são todos os pacientes com DPOC, pacientes com asma, parcialmente reversível ao broncodilatador, e também a dispneia e tosse crônica, e vários membros da mesma família. Agora a Mônica vai dar continuidade na apresentação. Obrigada. Eu sou a Mônica, eu vou falar sobre sinais e sintomas, né, da DPOC. Que a DPOC é o quê? Uma tosse crônica, que ela pode ser seca ou produtiva. Tem a dispneia progressiva ao esforço, né, do paciente, a sibilâncias e opressão torácica, né? Tem o pigarro também, que é aquele incômodo que dá na garganta, tem fadiga, tem o excesso de secreção. O excesso de secreção é o quê? É o catarro, né? E acerbações. Vou passar. Aí é um desenho mostrando, né, o modelo da dispneia em espiral, né, que ele é em inglês. Pode passar. E eu vou falar um pouquinho da avaliação fisioterapêutica, que no caso que é toda avaliação que a gente tem que fazer o que com o paciente, contar e saber a história, né, do paciente. Antes de qualquer procedimento, a gente necessita de fazer esses coletas de dados do paciente, saber o porquê, quando começou, quais são os sintomas, né, que ele sente, há quanto tempo dura, quanto tempo ele tem essa DPOC. Se nesse termo, né, que ele passou a sentir esse sintoma, se teve algum momento que teve algum alívio, né, e como foi que ele obteve esse alívio, se foi com medicação, se foi com broncodilatador, qual foi a forma que ele deu um alívio, né, nessa doença crônica. Pode passar. Os sinais e sintomas da doença crônica, né? Que é da DPOC, são o quê? Tosse, muita tosse, a dispneia, a produção de secreção, dor torácica, porque o paciente faz muito esforço na hora da tosse, né? Então, acaba causando essas dores, né? Dores torácicas,
que é no tórax do paciente. E geralmente a gente tem que fazer o quê? O exame físico no paciente, que é o que? A inspeção de estrutura respiratória superior e inferior desse paciente. Que onde aí a gente dá os exemplos dos tipos de tórax. Os tipos de tórax são o chato, são o cone, o cifótico e o insufiliforme, é um nome grande, e o cariniforme. São esses tipos, são esses 5 tipos de tórax, né, que geralmente são adquiridas com o tempo com essa doença da DPOC. Né, o paciente adquire esse formato de tórax. E a expansão dinâmica que a gente faz com o paciente são o quê? Os tipos de respiratório, que é o ritmo, a frequência da respiração, a amplitude de movimento que o paciente faz na hora da ins e na hora da ex. E presença ou ausência de tiragem intercostais, que é os intercostais do paciente, se é um grande movimento, se é pouco movimento, como é esse movimento desse paciente. A expansibilidade dos pulmões, a gente tem que estar fazendo toda essa expansão dinâmica do paciente. E também tem o que é a palpação torácica, que é onde você vai o que? Identificar, né, a imperceptibilidade do tórax, as massas, as lesões que já foram causadas, excursões respiratórias e femito vocal, né, que é onde o paciente às vezes tosse muito, às vezes ele fica um pouco sem a voz, a percussão torácica, devido que à hipersuflação que o paciente tem. E a avaliação e o diagnóstico, que é diagnosticada do paciente, que são o quê? Provas de funções pulmonares, né? Que no caso que é uma espirometria, aonde a gente vê qual é o nível desse paciente da DPOC, né? É uma forma de estar dando diagnóstico, dando com a espirometria. Pode passar. E o quê? E além disso, a gente tem o quê? Vários testes que a gente faz com o paciente. Que entre esses testes está a bicicleta ergométrica, né? Que a gente acaba fazendo com o paciente. Tem a esteira também, que é um método usado com os pacientes. E o famoso teste de caminhada de 6 minutos, né? Que geralmente ele é feito de que faixa etária? De 13 a 84 anos, né? Aí tem a regrinha que ela é para ser feita tanto quanto para o homem quanto para mulheres, né? Que são valores diferentes. E aí pergunta, por que você usaria para predizer a distância percorrida do paciente desse teste de caminhada de 6 minutos? Como você usaria, né? Para saber o que a quantidade exata que o paciente vai estar percorrendo, qual o percurso que ele vai estar fazendo, né? Então, aí segue o quê? Os protocolos de teste, né? Que é o teste de caminhada. Durante o teste, o paciente deve usar o quê? O que o paciente deve estar confortável, ele deve estar com calçado apropriado, né, para a caminhada, que geralmente prevista um tênis, né? O paciente, ele não deve ter ingerido uma comida pesada, ele tem que ter ingerido uma comida leve, porque para a gente estar fazendo esse percurso de 6 minutos tudo, ele não pode estar com a barriga cheia, ele não pode estar com esse peso total, e isso causa e não deve ter o quê? Feito exercício vigoroso, nenhum exercício pesado durante 2 horas antes do teste de caminhada, né? E também sozinho, não pode haver alterações de seus passos, pois os estudos mostram, né, que o paciente que faz a caminhada em grupo mostra aumento da distância percorrida em 6 minutos. E caminhada em ritmo de competição.
o que altera o quê? Nos resultados do teste de caminhada. Quanto aos pacientes que necessitam, né, tem os pacientes que necessitam o quê? De oxigênio durante a caminhada e deve empurrar o suporte. O próprio paciente, ele deve ter esse suporte e ele deve fazer essa inalação sozinho, como se ele estivesse sozinho em casa, né? E isso já é uma forma dele estar aprendendo a fazer esse teste só, ou às vezes usar esse oxigênio só. Aí, antes de tudo, né, antes de fazer esse teste de caminhada e tudo, a gente tem que o quê? Fazer algumas aferições, que no caso seria o quê? A frequência cardíaca do paciente, que você não pode começar a fazer um teste de caminhada de 6 minutos no paciente antes de ter todos esses dados colhidos do paciente, que no caso é a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, a saturação periférica do oxigênio, do paciente, se ele está em estado para fazer esse teste de caminhada de 6 minutos. E também tem a escala, né? A escala de Borg modificada, também que a gente pode estar fazendo também com o paciente. E o que? A forma de fazer esse teste de caminhada. Porque a cada minuto em que o paciente caminhar pela pista, são aferidas através do oxímetro, do pulso, né, que é a frequência cardíaca e a saturação do paciente. E é feita a marcação quantos metros o paciente foi percorrido, qual foi a distância que o paciente fez. E ao final de cada 6 minutos são aferidos o mesmo parâmetro iniciais, todos aqueles que a gente fez, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e tudo. Verificando cada metro que o paciente foi percorrido o tempo. Após 10 minutos, né, que o paciente ficou em repouso, é feito novamente todas essas verificações de sinais do paciente, averiguando que a recuperação do paciente ao exercício. Depois que ele fez todo o exercício, como está a saturação dele, como está a frequência dele, como o paciente se encontra depois desse teste de caminhada. Ele se encontra bem? Como ele se encontra? Então, sempre a gente tem que fazer no começo e no final todas essas aferições do paciente. E aí, no caso, tá aqui, como seria a tabela que você usaria para preencher todos os dados do paciente, né? A partir dos parâmetros da reabilitação cardiovascular, que é o teste de 6 minutos. Quais seriam os dados que estariam na tabela? Quais seriam os dados que você ia colher do paciente? Você tinha que colocar nome, data, o motivo da interrupção, a distância percorrida até a pausa e após a pausa, se houve ou não, se houve essa pausa ou não, tempo total percorrido do paciente, tempo percorrido até a pausa e após a pausa, né, do paciente. E o que é a distância total predita, a distância percorrida e a distância predita dos dados vitais, né, todos aqueles dados que a gente escolheu no começo. E a contraindicação, que é para esse teste de caminhada, porque tudo tem contraindicação. No caso, a contraindicação que o paciente não pode ser submetido a esse teste de caminhada de 6 minutos, no caso o paciente, né, não pode ter angina instável, né? O paciente com menos de 5 dias, né, após um infarto do miocárdio, ou após uma cirurgia, né, de coroniana, não se pode, ou dado pré-teste incompleto do paciente, também não. Ou insuficiência cardíaca, ou congestiva aguda, né, o paciente não pode. Ou então estenose aórtica grave. Esse paciente também não é contraindicado, né? E arritmia não controlada antes do exercício. Nenhum desses é tudo contraindicado. O paciente não pode estar fazendo esse teste de caminhada. Pode passar. E aqui eu tenho o quê? A escala de Borg, que é para dispneia e cansaço de membros inferiores, onde o nível vai de 0 a 10, onde fala o esforço e os sinais físicos do paciente.
O 0 é nenhum, não tem nenhum. Então, 1 é o mínimo, é nenhum também. 2 são poucos esforços que o paciente começa a ter. Então, uma sensação já de movimento. O 3 é um esforço moderado, que onde o paciente já tem uma forte sensação de movimento. O 4 é um pouco difícil, que o paciente onde já começa a sentir o calor. A 5 já é difícil, que onde começa o paciente a ter o suor, né, a sudorese. E o 6 é mais difícil, que é onde o paciente já tem uma moderada sudorese. E a 7 é muito difícil. Moderada sudorese é respiração normal. E a 8 é extremamente difícil, onde a transpiração intensa e a dificuldade na respiração o paciente já começa a ter. E no 9, o esforço máximo do paciente, que é sudorese máximo e exercício sem respiração. E a 10 é a fadiga, onde leva já o paciente, o que é a exaustão, o paciente já não aguenta mais, o paciente já está exausto, ele já está no limite final dele. E agora minha colega vai dar continuidade ao trabalho. Boa noite. Então, vou dar continuidade aqui, tá, Adriana? Aqui tem o aparelho de teste de Pimax e Pemax, né? Que é a pressão máxima inspiratória e expiratória. Aqui é o manovacômetro, tá? Pode passar. Aqui está o protocolo que são feitos. Para avaliar a Pemax, o paciente é orientado a expirar o máximo volume de ar e, em seguida, realizar a expiração mais forte possível no bocal do aparelho. E, na medida do Pimax, o indivíduo terá que expirar todo o ar e realizar um esforço inspiratório máximo no aparelho. A verificação do Pimax, o indivíduo sentado, com tronco de ângulo de 90 graus, com as coxas, braços relaxados na lateral do tronco e com o nariz incluído no clipe nasal, para ele fazer apenas a expiração e a inspiração oral. O indivíduo realiza a expiração até alcançar o volume residual e então o avaliador conecta a peça bucal manovacuômetro, que é aquele aparelho que eu apresentei, na boca do avaliado, que realiza um esforço inspiratório máximo. Verificação da Pemax, o indivíduo sentado, onde o avaliado realiza inspiração até alcançar a capacidade pulmonar total. E então conecta-se a peça bucal no manovacuômetro. Então o indivíduo realiza uma inspiração máxima. Aqui está um paciente com o aparelho do manovacuômetro fazendo uma inspiração. Pode passar. Quantas medidas são realizadas? O ideal será 3. Nessas 3, o fisioterapeuta, ele avalia todas as 3 e a que é colocado no resultado final é o resultado maior que tem, tanto na inspiração como na expiração. Os valores previstos para homens e mulheres do Pimax é 80, aí dividido por idade. A Pmax da mulher é 0,49 e a idade mais 110. Pode passar. Aqui está um questionário de site Jorge, que é a qualidade de vida de pessoas de DPOC. Houve um crescimento na última década de avaliar uma relação de saúde e qualidade de vida nos pacientes de DPOC. Vários questionários têm sido desenvolvidos para avaliar a qualidade de vida. De um modo geral, eles procuram avaliar o estado de saúde e a repercussão que a doença causa, além de servirem como instrumento para comparar o efetivo de algumas intervenções. O questionário respiratório do Hospital de George foi desenvolvido em 1991. É auto-administrado e compõe 3 partes: sintomas, atividades e impactos da doença.
A resposta ao questionário leva em média 12 minutos. O site Jorge demonstrou ser um instrumento fidedigno que pode medir o que a doença está representando na vida deste paciente. Que aí aqui tem alguns questionários do site Jorge sobre a qualidade de vida, né? Aqui do lado direito fala para marcar um X. Aqui é uma planilha que o médico e o fisioterapeuta têm. Pode passar. Teste de avaliação funcional da escala de Barton. É uma avaliação das atividades de vida diárias e que mede a independência funcional do cuidado de pessoal, mobilidade e locomoção de limitação. Cada item tem um pontuado de acordo com o desempenho do paciente para realizar tarefas de formas independentes, como alguma ajuda ou forma de dependente. A pontuação varia sempre de 0 a 100, em intervalos de 5 pontos. E a pontuação mais elevada indica maior independência do paciente. Como aqui tem atividade e pontuação. Na alimentação, 0 é incapacitado, 5 precisa de ajuda para cortar, passar manteiga, etc. Dieta modificada. 10 é uma pessoa independente. No banho, 0 dependente, 5 independente, ou no chuveiro. Atividades rotineiras, 0 precisa de ajuda com a higiene pessoal, 5 independente, rosto, cabelo, dentes e barbear. Vestir-se, é dependente, 5 precisa de ajuda, mas consegue fazer uma parte sozinho. 10 é independente, incluindo botões, zips e laço. Intestino, 0 é incontinente, necessidade de enemas. 5, acidente ocasional. 10, continente. Sistema urinário, 0 é incontinente ou cateterizado e incapacidade de manejo. 5, acidente ocasional. 10, continente. Pode passar. Aqui tem um teste para membro superior para avaliar a força. No caso, a pessoa, ela inspira. Quando ela vai expirar, ela levanta o bastão. Assim, o fisioterapeuta vê o nível dela, que todos são pontuados de 1 a 8. Essa daí até um painel, que ele são as cores, né, para ser atingida, que começa de 1 de 0 a 8. Pode passar. Diagnóstico fisioterapeuta. Teste funcional. Teste de força de membro superior, dianômetro de mão. Tem um teste de força de membros inferiores, que é teste de sentar e levantar da cadeira. Teste de mobilidade funcional, MUPGU. Teste de flexibilidade superiores. Teste de alcançar atrás das costas. Teste de flexibilidade de membro superior, membros inferiores. Teste de sentar e alcançar com bancos de Wills. Na anamnese, interrogatório sintomatológico, ambientes pessoais e familiares, hábitos de vida e condições socioeconômicas, exames físicos, inspeção, palpação, teste de sensibilidade, amplitude de movimento, teste neurológico. Pode passar. Objetivo do tratamento fisioterapêutico: reduzir a dispneia, melhorar a relação de vida quantitativa, melhorar a ventilação, melhorar a capacidade de exercício físico, prevenir exacerbações, promover higiene brônquica, melhorar a qualidade de vida a partir de quê? A partir de quando a pessoa pensa em parar de fumar e praticar atividade física para a melhora da sua vida. Como você identifica estar comprometido quando a pessoa não tem um bom condicionamento físico? Quando ela cansa muito rápido, fadiga e não tem uma resistência suficiente até pela sua idade. Fortalecer membros superior e membros inferior, a melhora de força muscular, melhora do metabolismo, melhora do condicionamento
físico e aeróbico. Pode passar. Reduzir a ansiedade, aumentar a tolerância aos esforços, melhorar a distância de caminhada no teste de 6 minutos, melhorar atividades diárias. Como você avalia isso necessário? Pela escala, né? Que lá atrás foi apresentado. Também chamada como escala de Katz. Busca verificar a forma como o idoso realiza as atividades básicas do dia a dia, relacionado com o autocuidado. São avaliados 6 itens. Banho, vestir, uso do vaso sanitário, transferência, continências e alimentação. Segundo ponto, orientar técnicas de conservação de energia. A realização das tarefas apresentadas simples, tais como variar, apagar a louça, levar, trocar lâmpadas, representar o consumo de oxigênio em torno de 50% a 60% do consumo máximo de oxigênio, além de aumentar também a ventilação, 1 minuto em torno de 60% a 70% da ventilação voluntária máxima, o que justifica a sensação de dispneia e desconforto físico experimentado pelos pacientes de DPOC. Pode passar. Oxigenoterapia. A oxigenoterapia é um tratamento que tem como objetivo aumentar ou manter a saturação do oxigênio acima de 90%, que é o ideal para a nossa saúde. É uma terapia complementar e que, na maioria das vezes, é prescrita em auxílio a quadros de doenças respiratórias, que em muitos casos compromete a troca gasosa e a oxigenação do sangue. Quando utilizar? A fibrose pulmonar, doença do pulmão obstrutiva, que é a DPOC, que está muito mais comum hoje em dia, e edema pulmonar, são doenças respiratórias que atrapalham a absorção do oxigênio. Nesse caso, a oxigenoterapia é indicada para garantir que a saturação do sangue atinja níveis ideais para o funcionamento do corpo. O tratamento da oxigenoterapia é indicado para as pessoas, por algum motivo, ficam com a taxa de oxigênio baixa, precisam de complementação ou que é feita por um cilindro concentrado de oxigênio. Como titular? Titular a oferta de oxigênio para manter a saturação entre 90% a 92%. Pode passar. Qual o procedimento da suplementação a ser utilizado? A administração de oxigênio pode ser feita através do concentrador de oxigênio, que é o oxigênio percentuado, do cilindro de metal ou pelo sistema líquido. Está aí a imagem do cilindro, né, e do concentrado. Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Vantagens. Abrange nariz e boca, podendo ser utilizado nos pacientes respiradores nasais e orais, além de permitir fluxos altos de oxigênio. Desvantagens. Dificulta fala, deglutição e expectoração. Pode causar sensação de claustrofobia e requer um correto posicionamento de fixação. Pode passar. Qual a saturação ideal do indivíduo normal e em doente quando iniciar a suplementação? Indivíduos saudáveis têm valores de saturação de oxigênio de 96 a 99 ao nível do mar, para que o órgão não sofra nenhum distúrbio, ao nível que está acima de 94%. Mantém a saturação de oxigênio de 88 a 92. Acima disso, não é indicação de oxigênio. Paciente com hiperoxia tem mortalidade. Então, sempre manter de 88 a 92% de saturação. Os pacientes que beneficiam são com acidose. Recomenda-se iniciar a suplementação de oxigênio para todos os pacientes com saturação em ambiente ou menor ou igual a 94%. Pode passar. Daqui eu passo para Natália. Boa noite. Dando continuidade, sou Natália. A definição do Manual Gold. Em 1998, a Iniciativa Global para o Pulmão Obstrutivo Crônico
doença, GOLD, foi formada para chamar mais atenção para a gestão e prevenção do DPOC. Entre os importantes objetivos do GOLD são aumentar a consciência da DPOC e ajudar os milhões de pessoas que sofrem dessa doença e morrem prematuramente dela ou de suas complicações. Em 2001, o programa GOLD divulgou um relatório de consenso, estratégia global para o diagnóstico, gestão e prevenção da DPOC. Pode passar. A reabilitação pulmonar, né? Os exercícios respiratórios, bicicleta ergométrica, exercícios de fortalecimento, treinamento de membro inferior e membro superior e técnica de conservação de energia. Vou explicar logo mais. Pode passar também. Aí tem um protocolo, né, de reabilitação. Para a gente introduzir o paciente nesse protocolo de reabilitação, que nem a Mônica falou, né? É necessário realizar uma avaliação individualizada, realizar o teste de caminhada de 6 minutos. Seria bom também ser realizado um questionário de qualidade de vida, né? Tem que ser realizada uma avaliação mesmo fisioterapêutica para a gente calcular a tolerância do paciente nos exercícios, né? Aí tem o primeiro, na bicicleta ergométrica ou na esteira, que a gente pode estar condicionando esse paciente, né? Com aquecimento de 5 minutos sem carga. E passamos para o endurance de 15 a 20 minutos com uma carga e o resfriamento de 5 minutos. Tem as técnicas de conservação de energia, né? Porque esse paciente, como ele é muito dispneico, ele tende a perder mais energia a realizar as atividades deles diárias. Então, nós, como fisioterapeutas, pode orientar esse paciente com as técnicas de conservação de energia, como um exemplo, orientar ele como subir da escada durante uma inspiração, orientar esse paciente em casa, né, tá orientando ele nas atividades de vida diária dele. E treinamentos, e também temos treinamentos de membro superior e inferior. Temos uma gama de opções, desde exercício na bola, com halteres, exercícios respiratórios, o freio labial, subir na escada, né, na rampa. A gente tem muita opção. Exercício com a bola, treinamento resistido, com carga. Aí, do aquecimento, eu falei, né, tem que fazer a avaliação, e aí a gente vai usar 60% a 80% da carga máxima do paciente. Pode passar. O tratamento, né, os exercícios físicos, né, exercício respiratório, se estiver internado, né, técnica de higiene bronca, a suplementação, lembrando daqueles exercícios, se precisar o paciente de ofertar O2, né, tem que ter, né, porque esse paciente, ele apresenta um quadro mais dispneico, né, suplementação de oxigênio, se estiver desaturando, né, quando hipóxia persistir, requer suplementação de O2, né, como ofertar O2 para manter a saturação entre 90 a 92. Por quê? Porque ele tem uma perda mesmo, né, de oxigênio. Vamos passar. O caso clínico que a gente colocou aqui, paciente ACM, 65 anos, sexo masculino,
com histórico de dispneia progressiva, tosse produtiva e expectoração branca, e sibilos há 6 dias. Relata ter procurado pronto-socorro anteriormente e ter feito inalação. Alega ter bronquite e ter usado por um tempo bunezoldina e formoterol, os quais suspendeu por conta própria. Suas queixas principais é cansaço, as médios esforços e falta de energia, fraqueza e muitas vezes episódios de insônia. Pode passar também. Temos aqui os antecedentes pessoais, né? Tabagista, mais de 50 anos, né? Fumando mais 50 cigarros por dia, hipertensão arterial sistêmica, IAM, infarto agudo do miocárdio anterior, né? Ter o uso de ácido acetil salicílico, 100 miligramas no almoço, uso de captopril, 75 miligramas ao dia, e aminofilina, 60 miligramas ao dia. Pode passar. Um exame físico, né? A gente montou aqui como se fosse uma avaliação do paciente chegando na clínica. O paciente encontra-se, né, em bom estado, em regular estado geral. Apresenta-se desidratado, emagrecido, dispneico, com respiração superficial, fazendo, né, uso de musculatura acessória, triagem intercostal, né, batimento da asa do nariz, desconfortável em decúbito inferior a 45 graus, uma PA 16/10, frequência de batimentos cardíacos 118 em repouso, frequência respiratória 26, né, 26 por minuto, e a temperatura de 36. A saturação parcial de 90, geralmente a ausculta pulmonar é uma inspiração prolongada com presença de sibilos difusos e roncos no muro vesicular diminuído. A ausculta cardíaca, bulhas rítmicas, taquicardíacas, normofóticas e sem sopro. Exame abdominal plano, flácido e inodor à palpação. A evolução, né, tornou-se torturoso. Pode passar. Exames laboratoriais realizados varia de laboratório, né? A hemoglobina 15, os hematócitos igual a 42, leucócitos 7.400, a gasometria arterial, né? O pH vai estar baixo, né? 7,20, a PaCO2 74, bicarbonato de 26 e a saturação 92, né? Uma acidose respiratória aí, né? Pode passar, por favor. Uma imagem básica também de DPOC, uma radiografia, né? Sinais de hiperinsuflação pulmonar, né? Geralmente sempre apresenta paciente com DPOC sem focos de consolidação, né? A substituição de do ar dos alvéolos por líquidos, células ou combinações desses dois. Pode passar também. Caso clínico, já falei. E o nosso trabalho foi baseado nesse artigo, que é Protocolos Clínicos de Reabilitação Pulmonar em Pacientes com DPOC. Ele é um artigo de revisão, né? Mas teve 12 trabalhos, né? Que mostraram 12 trabalhos, né? E concluiu que é importante o uso de protocolos de reabilitação e que sejam orientados pelas diretrizes, né, específicas, e eles objetivou
perdi aqui. Que objetivou maior uniformidade de ações e a comparação utilizada dos resultados entre os programas nacionais de reabilitação pulmonar. Então, nosso trabalho foi baseado nesse artigo de revisão, mas teve muita protocolos. Bom, pode passar. E nossas referências, tá tudo aqui. E é isso, gente. Obrigada.